Queridos irmãos e irmãs, já estamos caminhando para o fim do tempo pascal. Próximo domingo celebramos a festa da Ascensão do Senhor. E por isso a liturgia nos vai conduzindo para essas duas realidades. De um lado, o término da missão visível de Jesus Cristo. Ou seja, ele não mais estará presente de modo sensível para nós, mas seguirá com uma presença espiritual, mística. E de outro lado, o início da missão do Espírito Santo, o grande tempo da igreja, que é inaugurado em Pentecostes. Todos esses aspectos aparecem de algum modo no Evangelho de hoje. Na parte da manhã, na homilia da missa da manhã, eu fiz um comentário expositivo, versículo a versículo. Aqui não farei a mesma coisa. Nós vamos tomar o Evangelho já considerando as lições espirituais que ele tem para nós. Jesus começa dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Esse versículo é um dos versículos mais impressionantes do Novo Testamento. Em primeiro lugar, porque ele inverte uma percepção que todos nós temos, que é a percepção de que nós precisamos, de alguma maneira, obedecer a Deus para que então Ele nos ame. O que Jesus diz aqui é o oposto disso. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ou seja, não é que guardar a palavra seja um sintoma do amor apenas. É o amor que nos capacita a guardar a palavra. É o amor divino, esse amor que não nasce de nós mesmos, que não é um esforço humano de amar a Deus. Quantos cristãos tentam amar a Deus com o seu pobre coração humano e a única coisa que conseguem é um desgaste emocional. Nós não somos chamados a amar a Deus com o nosso amor humano. O amor divino é derramado em nossos corações na pessoa do Espírito Santo. Esse amor é sobrenatural. Nós o recebemos quando fomos batizados e ele cresce em nós na medida em que nós recebemos os sacramentos com muito fervor e oramos com todo o nosso coração. Então a nossa alma vai como que se dilatando, o amor de Deus vai crescendo. E com o crescimento no amor de Deus, operado por Ele, quando nós correspondemos através da oração e dos sacramentos, todas as virtudes vão crescendo em nós. Como diziam os antigos teólogos, os dedos crescem na proporção em que cresce a mão. E do mesmo jeito, enquanto o amor de caridade cresce no nosso coração, o amor divino, o amor sobrenatural, todas as virtudes crescem e o próprio Deus vai nos fazendo capazes de guardar os seus mandamentos. E qual que é o resultado desse amor? O resultado desse amor é que nós somos amados pelo Pai, no sentido de que
quando nós investimos no nosso coração em amar Cristo, o amor que o Pai nos deu provoca mais amor, um cúmulo de amor, até que nós viremos e faremos nele a nossa morada. Ou seja, Deus passa a ser percebido em nossa alma. Esse é o caminho da oração. Qualquer tratado de espiritualidade descreve a oração exatamente como isso. Deus vai como que capturando progressivamente todas as nossas potências, até que já não reste mais nada, e ele se torna tudo em nós. Mas o progresso no amor, até que nós nos sintamos, até que nós experimentemos a condição de morada de Deus, morada permanente de Deus, até o ponto em que nós nos vejamos tão unidos a Ele, que, como dizem os orientais, nós fiquemos divinizados. Tudo isso começa quando nós investimos no amor divino. Ah, mas eu estou morno. Peça a Deus que te tire da mornidão. Medite nas realidades sobrenaturais, medite na paixão do Senhor, vai buscar fogo aonde há fogo, ou seja, em Deus. Ah, mas eu tenho pecado. Ué, assim como a macieira produz maçã, o pecador produz pecado. Então você precisa buscar a Deus. Não é você ficar simplesmente tentando fazer as coisas com a tua força humana. Não dá certo e não vai dar certo. Não tem jeito de ser assim. Se eu não busco em Deus a sua graça, eu não consigo obedecer os mandamentos. Eu não consigo perseverar no caminho da santidade. Portanto, eu preciso buscar o amor. Por isso Jesus diz, quem não me ama, não guarda a minha palavra. Claro, uma pessoa que não se exercita no amor, ou seja, que não se dedica à oração fervorosa, à recepção fervorosa dos sacramentos, esse não consegue mesmo guardar a palavra de Deus. A palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, nós somos chamados a partir da união com Jesus Cristo, mergulharmos na união com o Pai. E quando nós dizemos Pai, a Trindade é una, implica-se simultaneamente o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos nos unir a Jesus Cristo. É muito interessante que existem espiritualidades que praticamente não se importam muito com Cristo, que dizem, não, nós temos que navegar no Espírito Santo, subir para a transcendência e voar no conhecimento abstrato de Deus e ficar mergulhando numa espécie de oceano etéreo. Ora, nós lemos no livro do Apocalipse que na Cidade Santa não há sol e nem lua, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. A lâmpada pela qual eu vejo a luz é o Cordeiro. A humanidade santíssima de Cristo, a união com o Deus que se fez carne, é o locus, é o lugar da nossa comunhão com Deus. Ele é a escada de Jacó que une o céu e a terra. Ele é Betel, a casa de Deus. Ele é, para mim, o único lugar de verdadeira comunhão com a Trindade,
Portanto, eu tenho que me unir a Cristo. Hoje nós não o vemos com os nossos olhos, mas o nosso coração precisa buscá-lo espiritualmente sem cessar. É o que nós tentamos fazer cada vez que rezamos o rosário, pedindo a ajuda de Nossa Senhora para contemplar o seu Filho, para nos unirmos ao seu Filho. É o que nós fazemos quando lemos o Santo Evangelho, buscando um contato com Jesus. É o que nós fazemos quando rezamos a Via Sacra, ou quando nós buscamos a Deus na meditação. É um contato real com Jesus Cristo em nosso espírito. Mas Jesus continua. O defensor, o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Essa é uma das funções mais maravilhosas do Espírito Santo. Jesus a apresenta com duas específicas funções. Ele vos ensinará e vos recordará. Será uma paideia, um ensino e uma anamnese, uma recordação. E isso é maravilhoso porque quando Deus nos eleva a um nível um pouco mais sobrenatural de oração, a primeira coisa que Ele faz é iluminar o nosso intelecto. Ou seja, Ele vos ensinará. É quando uma verdade de fé pula aos nossos olhos. É quando nós conseguimos, no estudo da doutrina católica, na leitura das Escrituras, perceber algo que transforma a nossa vida. O Espírito Santo nos ensina. A fé é acendida em nosso coração uma audição nova, como que nasce em nossos ouvidos e nós começamos a perceber a melodia do céu, a caminhar na direção de Deus. Ele nos ensina esse caminho, Ele nos conduz de alguma maneira para lá. Só que não é apenas isso. Porque um brilho, um fulgor, um flash, um estrondo é instantâneo. E, portanto, isso se perderia. Como muitas experiências que nós, ao longo da vida, tivemos. Só que o Espírito Santo vos recordará, ou seja, Ele vai vivificar a vossa memória. Ele vai, por assim dizer, ser um suplemento para a vossa memória. Ele vai fazer com que vocês tenham sempre de modo atual as inspirações, as graças que eu suscitei na alma de vocês. Veja que coisa fantástica. Nós todos, quando nós nos convertemos, nós carregamos conosco a memória de 1 milhão de lixo e porcaria que nós fomos acumulando nesse mundo podre. Isso tudo está em nós. E quando acontece a nossa conversão, precisa acontecer uma mudança na nossa memória, porque a nossa memória é a faculdade da qual nós vamos tomar a matéria para a oração. Então eu tenho que me esquecer de um monte de porcaria e ter que me lembrar de Deus. Ou seja, a lembrança de Deus, a lembrança de Cristo, deve estar viva na nossa memória. É por isso que no começo da vida espiritual é tão importante ler livros espirituais, ler o Santo Evangelho, ler as Escrituras, conhecer a vida dos santos, ler sobre a doutrina católica, porque a memória precisa ser preenchida.
com o ouro do céu. Ora, só que quem dá vida a essa memória é o Espírito Santo. É Ele que faz com que a minha lembrança de Deus, primeiro, seja efetiva, porque pelo meu esforço eu não vou conseguir fazer nada, mas é Ele que fará com que essa lembrança seja sobrenaturalmente viva. Então basta eu ter um pensamento sobrenatural para que o amor de Deus seja inflamado em mim. É como alguém que tem, como antigamente, né, havia os fogões de lenha. Então, as mães acendiam aquele fogão e deixavam aquela brasa meio morta. Quando era de manhã, colocavam um pouquinho de graveto, de lenha, o fogo voltava. Ora, é exatamente assim que nós precisamos abrir a nossa memória ao Espírito Santo para que Ele a vivifique. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Esse é o resultado da presença do Espírito Santo em nós. A paz. Não a ausência de guerra, que é a paz mundana, mas a paz verdadeira com Deus. Como diz São Paulo na carta aos Efésios, justificados por Cristo, estamos em paz com Deus. Ou seja, não há questão mais. Tudo foi efetivamente tratado. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Isso é muito importante. Então vejam, para a oração, a primeira coisa, eu preciso que Deus estabeleça uma base na minha memória. Em segundo lugar, eu preciso da paz. E muitas pessoas não conseguem rezar porque são inquietas. Estão atentas a 1001 movimentos exteriores e não conseguem entrar no centro de sua alma. E a consequência disso é que elas ficam dispersas nas 1001 ocupações exteriores. Eu preciso, em primeiro lugar, buscar a paz. Se eu não me acalmo, se eu não me aquieto, se eu não perco um pouco a ansiedade, eu não consigo entrar na oração. Só que isso não basta. Eu tenho que resistir à perturbação e à intimidação. Me lembro que uma vez eu fui fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio, na Itália ainda, e quando entrei para os exercícios, o diretor me pediu a todos que lhe dessem o celular. Ou seja, desliga e entrega na mão do padre. E aí eu comecei a ter aqueles pensamentos. E se alguém morre? E se acontece uma desgraça? E se alguém tenta falar comigo e não consegue? E se me telefonarem? E se procurarem por mim? Bom, levou assim quase que uma noite para eu poder me esquecer de tudo isso. Muito bem. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Eu preciso exercer uma certa violência contra mim mesmo, para não me deixar vencer pela intimidação. O medo, o diabo coloca isso. Você vai rezar agora, e se alguém falar? E se acontecer isso? E se for aquilo? Esquece, deixa nas mãos de Deus. Resultado, 5 dias depois liguei o celular. Não tinha uma ligação para mim. Graças a Deus. Nenhuma ligação perdida. Eu não posso me deixar vencer pela intimidação,
pela perturbação de Satanás. Ouvistes o que eu vos digo, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ou seja, ele desce na encarnação como Deus, mas ele volta na ascensão como Deus e homem. E é como Deus e homem que ele apresenta ao Pai as nossas necessidades, ele intercede em nosso favor, ele é o nosso advogado, e apresenta as suas chagas, o seu sangue, as suas dores, a sua entrega, o seu sacrifício em nosso favor. Ele está fazendo exatamente isso agora, à direita de Deus Pai. É por isso que nós temos que estar alegres. Essa é outra condição para que eu tenha uma verdadeira vida espiritual. Uma pessoa que está sempre com o ânimo abatido, que está acabrunhada, que está sempre entristecida, não consegue orar. Porque todos esses sentimentos funcionam como um peso que puxa a nossa alma para baixo. Ao contrário, a alegria espiritual faz com que a nossa alma suba e ela se torne leve. Então, nós possamos ser levados por pensamentos elevados. E é isso que nos permite pensar em Deus, amar Deus, nos ocupar com Deus. Porque, ao contrário, a tristeza sempre está motivada pelo egoísmo, pelo vitimismo, pelo espírito continuamente autocomplacente, aquela atitude de olhar para si mesmo e sempre ficar buscando algum tipo de consolação humana. Aí é um inferno. Não tem quem reze assim. Não tem quem reze assim. Você precisa aprender a tirar o veneno do seu coração. Talvez haja uma amargura aí dentro que é um pouco culpa sua. Falta de que você resista suficientemente. Quantas vezes as pessoas chegam para mim dizendo: mas eu tenho um problema que não sei o quê, que tal, aquela tragédia, aquele drama, aquela coisa toda. Eu falo: meu Deus do céu, chegou a vítima de expiação universal aqui. E às vezes é uma bobagem, é um negócio que não tem importância nenhuma. Mas nós somos capazes de agigantar micróbios e de transformar dificuldades ordinárias em epopeias, em tragédias dignas de um longa-metragem. Tem que deixar isso tudo de lado e fazer um ato interior de alegria. Eu me alegro no Senhor. Eu me alegro porque eu sei que Jesus está à direita do Pai agora, interpelando em meu favor. Eu sei que eu posso passar por situações difíceis, mas Ele já venceu em meu lugar. E, portanto, eu tenho que ter paciência para esperar a hora de Deus, os tempos de Deus. Enquanto isso, eu posso me dedicar à coisa mais importante que existe, que é amá-lo. Para amar a Deus, eu não preciso esperar que nada melhore. Para amar a Deus, eu não preciso esperar que as circunstâncias históricas mudem, que mude o regime político, ou que venha uma nova estação, ou que a frente fria vá embora. Não preciso de nada disso.
Para amar a Deus, eu só tenho um instante atual, esse instante que eu estou vivendo agora, e eu posso simplesmente fazer isso. Independente do que esteja acontecendo ao meu entorno e em mim, eu sempre sairei melhor. Porque eu terei amado a Deus, e esse é o início, sempre, da minha eternidade. Que nós possamos, queridos irmãos, permitir ao Senhor que Ele encontre em nosso coração essa morada de amor, de paz, de confiança, de alegria, de uma lembrança cheia de tudo aquilo que Ele fez e faz em nosso favor. Então, além de não nos desencorajarmos, nós poderemos subir, elevar o nosso pensamento. Porque é isso o que nos permite orar em espírito e verdade.